Pai, sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, derrama a tua palavra e cumpre ela aqui nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos mais de 2 ou 3 aqui, né? Então, Jesus está no nosso meio. Amém? Isso é maravilhoso, né? É a promessa dele e ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta. Então, ele não volta atrás, ele não mente, ele está aqui em nosso meio, nesta tarde, amém? E eu, há tempo já vinha meditando, né, na campanha, cada ministração que a gente vem, cada palavra que a gente ouve, é um alimento, né, para a nossa alma, para o nosso espírito, sempre uma coisa nova, sempre o Senhor nos acrescentando algo, e eu tinha colocado no meu coração uma palavra lá do Antigo Testamento, mas nessa semana, quando o Cláudio falou que seria eu falando a palavra, veio justamente o apóstolo Paulo, reflexões a respeito do próprio livro de Filipenses. Mas para a gente iniciar a palavra, né, nesta tarde, eu queria contar uma situação que ocorreu com a minha mãe. Minha mãezinha, ela era uma excelente motorista. Nós a perdemos pela Covid em 2021, mas ela era uma ótima motorista. Ela até trabalhou como motorista particular lá em Curitiba uma época. Mas houve uma situação com a minha irmã que foi assim até um tanto engraçada. Minha irmã, quando conta, ela ri da situação. Porque ela e minha irmã estavam indo para algum lugar e a minha mãe dirigindo ali o carro, né? E a minha irmã achou que ela estava indo muito para o meio da pista, na faixa. Vocês sabem que tem aquelas faixas contínuas, né, que não é permitido ultrapassar? E em alguns lugares existem aquelas sinalizações que são elevadas, que quando o carro passa, tripida, né, em cima. E aí a minha irmã ficou assustada, achando que a minha mãe estava indo muito para o meio, e falou assim: mãe, você está indo muito para o meio da pista. A minha mãe falou: não estou não. Passou em cima da elevação ali, trepidando, né? Então, por mais que a minha mãe não tivesse percebido, ela estava, assim, indo muito para o meio da pista, e embora na cabeça dela estava fazendo certo, a circunstância ali, né, trepidando o carro, mostrou que sim, ela estava passando, porque aqueles sinalizadores são justamente para isso, para mostrar ao motorista quando ele está ultrapassando a outra mão, a pista que vem, né, os carros, o que é bem perigoso. Então, amados, muitas vezes nós afirmamos que nós somos supridos em Cristo, que Cristo sacia tudo que a gente precisa, mas estamos como a minha mãezinha. Dizemos uma coisa, né? Ela estava ali no carro, dirigindo o carro, e a pista, ultrapassando a pista do meio, ali, a faixa do meio, e o carro mostrou que ela estava fazendo errado. E às vezes a gente está assim, né? Sou totalmente suprido em Cristo. As situações mostram para a gente que não, a gente precisa ajustar algumas coisas, é ou não é? É só comigo que acontece isso? Não, né? Bom, amados, quem escreveu esse texto bíblico aos Filipenses? Quem foi que escreveu? Paulo, o apóstolo, né? Aquele apóstolo Paulo que teve um encontro, enquanto ele era Saulo, né, Marlene, ele teve um encontro ali com Jesus no caminho de Damasco, e então ele cai do cavalo, e aí ele fica cego, e ele fala: quem é, Senhor? Ele diz: sou eu, aquele que você persegue. E então, depois de milagre, né, na oração, aquelas escamas caem dos olhos de Saulo, e ele é transformado no apóstolo Paulo. Que coisa maravilhosa. Mas isso não foi assim, pá. Foram anos ele aprendendo o evangelho, os ensinos sagrados, caminhando com os discípulos, com os demais apóstolos, até ele ser esse homem extraordinário que nós vamos meditar aqui nesta tarde. Ele era um homem completamente entregue ao serviço de Cristo. Tão apaixonado pela a obra salvadora, né? A mensagem da cruz que a gente canta, conhecem? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A gente cantava muito, né, o hino da harpa cristã, a gente cantava quando estava ali na Assembleia de Deus, onde congregamos mais de 30 anos lá. Então, Paulo, ele era este homem apaixonado
apaixonado, ao ponto de dizer em Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não sabia nem o que escolher. É lindo a gente... Filipenses é um livro maravilhoso, lindo. Se você ainda não leu, eu incentivo você a fazer a leitura em meditação, em cada versículo, em cada partezinha ali, né? Ele diz assim, eu não sei o que eu escolho. Se eu escolho estar com vocês, eu sei que vai ser bom, e eu vou caminhar com vocês e partilhar com vocês aquilo que o Senhor já me deu. E se eu for com Cristo, é muito melhor. Ele não tinha medo da morte, não. Estar com Cristo é 1000 vezes melhor. Então ele fala esta palavra, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso sim é estar totalmente suprido em Cristo. Às vezes a gente está caminhando bem, é ou não é, Aninha? A gente está caminhando bem, estou suprida em Cristo, aí vem uma adversidade, a gente, oh meu Deus do céu, o que é isso? Agora estava indo tão bem, as coisas estavam fluindo tão bem, e aí a gente esquece, né, um pouquinho que a gente é suprido nele, e não pelas expectativas que a gente cria das circunstâncias da vida, né? É Ele que nos sacia em qualquer circunstância. E olha só que interessante, a carta aos Filipenses, Paulo escreve na prisão em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Então, Cristo já vinha morrido, ressuscitado, já foi ascenso ao céu, e aí Paulo estava preso por quê? Por pregar o Evangelho. Era proibido a disseminação do Evangelho de Jesus, do Rei Jesus, o Messias, né? As autoridades da época tinham medo do povo que declarava Cristo o Rei dos judeus. Então, ele é preso em Roma, e mesmo lá dentro do cárcere. E eu ouvi num vídeo, um teólogo falando que o cárcere não era como as prisões de hoje, porque na prisão você vai receber o quê? Comida, cuidado, vai ali ter alguém para te tirar de dentro do cárcere, para levar lá para o banho de sol, depois você volta. Ele disse que não era assim naquela época. Ele disse que a pessoa ficava ali. Se não tivesse ninguém para levar comida, a maior causa das mortes era de fome e de sede, porque não tinha ninguém para cuidar de quem estava preso. Era simplesmente largado lá. E aí, nesse contexto do cárcere, quem que estava mandando, mantendo o Paulo ali dentro da prisão? Os irmãos, enviando aquilo que ele precisava. No livro de Filipenses, ele fala muito claramente isso, que agradece as ofertas e o que o povo estava mandando para ele se manter ali naquele contexto de prisão. E esse contexto, né, nada agradável, nada confortável, então Paulo escreve a carta aos Filipenses exortando o quê? Exortando a fugir dos romanos, exortando a ter cuidado com as perseguições? Não, ele exorta a alegria, a perseverança através da oração, que nós tivemos a campanha passada sobre a oração, e precisamos nos atentar a isso, a estarmos perseverantes nesta questão da oração, e a importância do contentamento e da unidade. Contentamento e unidade. As pessoas me procuram, né, para terapia, e uma das coisas que a gente vê nitidamente é a falta de contentamento, o que causa muito sofrimento. E se a gente não se policiar, até a gente, que serve ao Senhor, que quer ser suprido em Cristo, que declara ser suprido em Cristo, às vezes a gente cai no sofrimento por falta de contentamento. E Paulo, então, ele nos deixa o seu exemplo, ele fala sobre isso, né? Ele agradece a generosidade dos filipenses e lhes ensina a confiar na força de Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. No capítulo 4 de Filipenses, nós podemos ler a expressão do coração do apóstolo sobre como se sentia diante das situações, das adversidades, das intempéries da vida, né? Mesmo estando ali naquela prisão, ele relata aos irmãos de Filipenses que eles eram a alegria e a sua coroa, ou seja, a sua recompensa. A recompensa do seu trabalho era ver as pessoas se convertendo a Cristo. Era ver as pessoas saindo de suas vidas de pecado, suas vidas de entrega às coisas do mundo e passar a viver para Cristo.
Paulo, ele dá testemunho também de si mesmo, de como ele se sentia com a ajuda daqueles irmãos, e no verso 19, então, ele declara, depois que ele relata tudo isso, que ele estava na prisão, que ele se alegrava com a ajuda daqueles santos, e de que ele incentivava a ter alegria, e ele fala, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, e aí ele fala assim, ó, e o meu Deus, esse Deus que me supre desta maneira, aqui dentro desta prisão, suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É nessa situação que ele fala isso. Então, nós somos, sim, totalmente supridos em Cristo, e Paulo nos dá o seu exemplo. E já no verso 1, ele diz que se alegrava pela vida dos irmãos filipenses. Outra pessoa poderia até pensar que esses irmãos eram a causa dele estar ali na prisão, que de fato era. Era por ele pregar o evangelho e plantar igrejas que ele estava preso, por causa disso. Então, outra pessoa poderia pensar, esses irmãos aí é que são o motivo de eu estar aqui, mas Paulo não. Paulo escreve dizendo que amava essas pessoas, e como se alegrava de ver eles servindo ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente meditasse é que nós somos supridos para amar. O Senhor nos supre para amarmos as pessoas. E a cada dia que passa, amados, eu fico mais cônscia, ou seja, fico mais ciente, parece que eu fico mais alerta, mais esperta, quanto à necessidade que eu tenho da graça de Deus na minha vida para eu conseguir amar as pessoas. Sozinha eu não consigo amar. Sozinha é impossível exercer o amor. O amor é o dom supremo. O amor é o próprio Cristo. O amor é seguir os seus ensinos, que mesmo ele ali na cruz, sendo crucificado, ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a gente, por muito menos, às vezes, quer crucificar as pessoas. Então, eu posso até dizer que eu amo, né? Eu falo, eu amo você, Cláudio Miro. Mas aí, quando o Cláudio Miro faz alguma coisa que eu não gosto, a minha vontade é de esganar o Cláudio Miro, né? Igual os discípulos ali, quando fala, Senhor, quer que a gente peça para cair fogo do céu e consuma essa gente? E o Senhor fala assim, vocês não sabem para que eu vim, vocês não entenderam ainda qual é a mensagem do meu reino. Quando ele está ali no Getsêmani também, e aí o apóstolo Pedro, ele vai e corta a orelha do Malco, corta a orelha, o Senhor pega a orelha, coloca no lugar de novo e fala, Pedro, guarda essa espada, você não sabe o que quer dizer o meu reino. Então, às vezes na boca sai, eu amo ao Senhor, eu amo a sua obra, eu amo meus irmãos, mas eu nego com a minha prática. E em 1 João capítulo 3, verso 18, diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar se importando, amar cuidando, amar zelando. E lembra do carro que estava passando por cima da sinalização elevada na história da minha mãe? Então, é mais ou menos isso, né? Não apenas em palavras, não apenas dizendo que estamos fazendo algo certo e o resultado é o oposto, ou dizemos que não estamos fazendo errado quando as circunstâncias nos mostram o contrário. Então, quando pedimos para Cristo nos suprir em tudo, conforme o tema da campanha, totalmente, né, em tudo somos supridos por Cristo, Ele nos dará situações, circunstâncias, para que possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Aquilo que você está ouvindo aqui, lá fora, o Senhor vai te apresentar uma situação para você colocar em prática. Você é realmente totalmente suprido em Cristo? Você está totalmente ligado em Cristo? Então, Ele vai te dar uma oportunidade de não ser apenas de fala, mas de ser praticante. E olha que interessante, Filipenses 4:5, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por alguns. Por todos, perto está o Senhor. Então, o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas, e nós também não devemos fazer. Existe aí
É muito comum, está sendo disseminado na internet e tudo mais, né? Para ficar longe de pessoas tóxicas. É assim ou não é? Estou falando alguma besteira? Fica longe de pessoa tóxica, pessoa que te faz mal. Amados, se nós somos a luz do mundo, aonde que nós vamos brilhar? Embaixo da mesa? Acende a vela e coloca embaixo da mesa? Não, o próprio Jesus vai dizer que acende-se a candeia e coloca-se em cima da mesa para que clareie a todos ao seu redor. Se nós somos a luz do mundo e a pessoa está em trevas, vivendo na sua toxicidade, quem é que vai iluminar? Nós, a igreja. Para isso o Senhor nos chamou, é ou não é? Então o amor não é apenas um sentimento. Eu sinto amor pelo Cláudio Miro. Eu amo o pastor Cláudio Miro. Não, o amor é uma ação. Tanto é que a gente conjuga o amor, né? É um verbo que é possível ser conjugado. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Ele é uma prática, ele é uma ação. E aí Deus nos dá a oportunidade de exercermos este amor na prática. E é muito fácil amarmos as pessoas de longe. Eu amo a pessoa, deixa ela lá e eu cá. Eu amo a pessoa, mas eu não bate, então não quero contato. E é muito fácil a gente amar só de palavras, né? Mas em algumas ocasiões, o Senhor nos dá a oportunidade de provar a nossa amabilidade, como foi lido ali em Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, né? E também, João 13:35 diz, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Vocês conhecem o versículo, como que fala lá? Se vos amardes uns aos outros, isso mesmo, minha irmã, está afiada, hein? Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Não é pela fala, não é pelo ir na igreja, é se vos amardes uns aos outros. É um amor prático. É um amor cotidiano, na vida normal, trivial. Essa é a maior marca do cristão. Exemplo deixado pelo próprio Deus, o nosso Pai. Em Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós santos. Ainda pecadores, olha só. Se fôssemos santos, poderia até ser, né? Deus amando os santos. Ai, que coisa maravilhosa. Mas nós não prestava. Nós não valia nada, nós éramos pecadores e Deus prova o seu amor. Ele não é um amor de palavra, Ele provou que nos ama, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que dizer do próprio amor de Cristo? Em João 13:1, né? Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo do quê? Dele morrer. E morrer por quem? Pelos pecadores. E que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, às vezes, a gente caminha bem, né? Não, eu amo. Não, agora não dá mais. Amar até o fim. Até o fim. Jesus nos deixou o seu exemplo, né? E no livro de Filipenses, Paulo vai explanar bem esse amor no capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo fantástico, que nos chama à prática do amor cristão. Então, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, que diz assim, ó. Se por estarmos em Cristo, somos cumpridos em Cristo? Porque estamos ligados nele, né? Então, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, num só Espírito e numa só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, olha que isso aqui é um desafio, acredito que para todos. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aqui eu vou dar uma pausa, não sei se vocês já ouviram de alguém que fala assim, eu não quero saber de gente. É muito comum. No contexto do mundo é muito comum isso, eu não quero saber de gente. Gente dá muito problema. Eu quero cuidar de um pet.
Eu tenho um cachorrinho que é fofinho, maravilhoso, gostosinho, e ele é meu filho. Criança dá muito trabalho. Eu prefiro um filho. Amados, vocês acham que isso procede do céu? Não, porque nós somos chamados para amar gente, amar pessoas, cuidar um dos outros, dar suporte um para os outros. É claro que às vezes a gente precisa dar uma respirada, né? Ai, meu Deus, minha bateria social acabou. Mas depois a gente volta novamente e vai cuidar de célula, e vai cuidar de gente, e se envolve, e cuida, e ouve. Porque é para isso que nós somos chamados. O Jesus nos deixou o seu exemplo, ele fez isso o tempo todo. Paulo é imitador de Cristo e ele nos deixou isso também como exemplo. Então, olha só, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria apegar-se, ficar apegado ali, não, eu sou igual a Deus, não vou deixar, eu vou ficar aqui. Não, ele fez o quê? Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E depois vocês conhecem o restante do texto, né? Pelo que Deus o exaltou, é maravilhoso, mas o que ele fez antes? Ele esvaziou-se a si mesmo, e às vezes a gente não quer seguir o nosso mestre, o exemplo do Senhor, deixando de lado os nossos achismos, né? Mas hoje o Senhor está nos convidando a sermos supridos em Cristo para amarmos as pessoas. E Paulo seguiu o exemplo de Cristo, tanto que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente pode falar isso? Eu tenho medo de falar isso para as pessoas. Eu imito o que eu faço. Porque às vezes eu falo, não, isso não, isso não. Esse aqui também não, essa parte não. Só que nós somos chamados para imitarmos a Cristo. E Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas. Esse ponto aqui sobre o amor, o Senhor me confrontou muito também. Porque, sim, claro, que a gente vai trazer uma palavra, seja ela de 15 minutos, que as meninas vão falar daqui 2 semanas, ou seja essa aqui um pouco mais longa, o Senhor trata conosco primeiro. Seja uma devocional que você faz lá ao amanhecer, o Senhor não está falando para outra pessoa, o Senhor está falando contigo. E quanto mais a gente se deixa ser tratado pelo Senhor, mais a obra dele é concretizada através das nossas vidas. Amém? Então, Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de tudo. Show! Deus maravilhoso, perfeito, fácil de amar, né? Amamos a Deus acima de tudo. E ao teu próximo como a você mesmo. Mateus capítulo 22, verso 37 a 39. Quem é o próximo? É quem está próximo, é quem está perto de mim. É aquele que eu tenho contato. E para vivermos a plenitude do Evangelho, precisamos negar a nós mesmos, conforme Jesus ordenou em Lucas, capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e depois vem e siga-me. Então é negar, deixar o nosso eu de ladinho, deixa ele de lado e viva Cristo, o que Cristo ensinou. E nesse contexto ele estava ali acolhendo as multidões, curando as pessoas, libertando os oprimidos, e ele também tinha multiplicado aqueles 5 pães e 2 peixinhos, 12 cestos haviam sobrado, e então ele pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Todas essas maravilhas acontecendo, era fácil dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus: então, vocês creem? Tu és o Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixe de lado você e viva o que eu estou te falando para ser. Coloque em prática a minha palavra, os meus ensinos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o grande desafio, amados, não é nós amarmos a nós mesmos. Você já ouviu palavra assim? Tipo, você tem que amar você mesma. Muito comum hoje em dia. E isso não é desse século. Isso é de 1800, do século XVIII, o século das luzes, quando o hedonismo surgiu no mundo, falando: você precisa se amar. Você precisa cuidar de você mesmo. Eu lembro quando começou a surgir a nova era. Lá em Curitiba havia muitos estudos na Assembleia de Deus sobre a nova era. E a nova era, ela enfatizava muito o hedonismo, a busca pelo prazer, amar a si mesmo, abrace-se, cuide de você. Mas nós somos muito bons nisso. E eu vou te provar.
Nós somos muito bons em amarmos a nós mesmos. A palavra não nos enfatiza só amarmos a nós mesmos, mas é amar aos outros, como nós amamos a nós mesmos. Efésios 5, 29 diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, também como Cristo faz com a igreja. Não é assim que nós fazemos? Estamos com fome, vamos lá e comemos. Não existe alguém que está perambulando por aí sem comer. Come, alimenta, bebe água, hoje em dia está em alta, né? Fazer atividade física e ter uma alimentação equilibrada, e ótimo, show, devemos cuidar de nós. Mas, olha só, nós devemos fazer isso e fazer isso para o outro. Assim como nós cuidamos do nosso corpo, cuidar do outro. O desafio é amarmos o outro como fazemos com a gente mesmo. A gente cuida da gente, então a gente tem que cuidar do outro, porque isso é o Evangelho de Jesus. Eu preciso cuidar, né, da família, cuidar das pessoas que o Senhor coloca, às vezes, pertinho de mim para cuidar, me doar. Isso é o Evangelho. Isso é estar suprido em Cristo. Mas aí você pode pensar, e quantas pessoas que pensam em tirar a própria vida, né? Que se cortam. E eu fiquei perguntando isso para o Senhor, lá no meu quarto, enquanto meditava na passagem, falando, meu Deus, mas tem pessoas que parece que não se amam, parece que elas se odeiam. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, algumas pessoas, não vamos generalizar, mas algumas pessoas fazem isso porque elas acham que merecem mais. Então, elas se cortam porque o corpo dela não é o corpo que ela queria. Ela quer tirar a própria vida porque a vida dela não é o suficiente. Ela sofre porque ela acha que o outro deveria amá-la mais. Ela não aceita o que fizeram para ela no passado e não libera o perdão. Ela achava que aquilo que aconteceu na vida dela não deveria ter acontecido. Então, ela sofre por causa do seu passado mal resolvido. E se cobra de que a vida deveria ser melhor para ela. Ela deveria ter uma vida melhor, que Deus errou em colocar ela naquela família, naquele contexto, e às vezes até cobram de Deus isso. Oh, o Senhor deveria ter me colocado numa vida melhor aqui nessa terra, então eu não quero ficar aqui. É porque elas não se amam? Ou porque elas se amam tanto que não aceitam nem o que Deus deu para elas, como uma oportunidade de glorificar a Ele? Então, a gente precisa ter esse cuidado de não nos centralizarmos. O apóstolo Paulo, ele fala para seguirmos o seu exemplo e diz que ele aprendeu a estar satisfeito em qualquer situação. Filipenses 4:2 diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Quem falou isso? Paulo, o apóstolo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A viver de que forma? Contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. E foi neste contexto, com esta fala do verso 12 de Filipenses 4, nessas situações é que ele declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo isso porque eu estou suprido em Cristo. Cristo é a minha fonte de vida. Cristo é quem me fortalece. Então, alguns de nós podemos achar que não merecíamos passar pela dor que passamos, ou que merecíamos coisas melhores na vida, e eu vou te contar uma coisa que talvez te assuste, se eu já não te assustei. Eu vou te contar uma coisa que talvez mexa com você, porque nenhum de nós merecíamos coisa alguma. Nenhum de nós merecíamos algo bom. E aí está o segundo ponto, que é supridos para a salvação. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos sem exceção, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E em Romanos 6:23 nós vemos o que merecíamos. Sabe o que nós merecíamos? Está escrito, o salário do pecado é a morte.
É isso que nós merecíamos. Nós não merecíamos estar aqui nesta vida tão maravilhosa, numa terra tão bonita como Deus fez. As praias, as flores, os vales, as montanhas, tudo tão lindo. O maior pintor embelezou tudo isso para nós desfrutarmos disso. Só que nós não merecíamos isso, porque nós pecamos, nós transgredimos. Mas o versículo não para por aí. O salário do pecado é a morte. Quem pecou? Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Só que o versículo tem uma vírgula, Romanos 6:23. Vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna. A vida não só nessa terra, não só nesse contexto, não só nas adversidades. A vida eterna em Cristo. Se agora nós somos supridos por Ele, imagine nós vivendo com Ele eternamente. Seremos muito mais do que supridos por Cristo. Então a vida eterna é um dom de graça. De graça de Deus. Ele deu assim, ó, sem a gente merecer. Toma, é de graça que eu dou isso para você. Por quê? Não sei. E aí, Deus salva através de Cristo e está escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Oh, inexplicável amor de Deus! Como explicar que Ele possa amar alguém que estava caído no pecado e que não tinha valor nenhum? Só Deus para nos amar desta forma. E Ele nos ama de graça. Não tem nada que possamos fazer para pagar a nossa salvação, para pagarmos o que Ele fez por nós. Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Você tem fé? Você crê que isso é possível? Aleluia! E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é de graça, Ele quem deu. Aleluia! É dom de Deus e é de graça. Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus, a graça é o favor não merecido. Quando alguém te agracia com algo, é porque Ele te deu de graça, é gratuito. E a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, basta crer e aceitar. Então não há nada que possamos fazer para merecermos o amor de Deus e a sua graça. Ele nos ama, não porque nós sejamos bons, não porque a gente faz e se esforça e somos a pessoa, mas porque Ele é bom. Toda a fonte de bondade está nele, e nós precisamos estar nele para que consigamos amar alguém e para sermos salvos. Não é porque a gente faz, não é porque a gente é bom, Ele é bom, Deus é bom. Você pode dizer isso nessa tarde? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele nos ama e Ele é bom. E aí, a palavra de Deus vai nos dizer que nós só precisamos aceitar este amor. Você aceita este amor? Está ofertado de graça, aceite esse amor. Então, nós o servimos, nós aceitamos este amor, o amamos e o servimos. E Efésios 2:9 diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Ponto. Não podemos nos gloriar nisso. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, quando a gente faz coisas boas por alguém, não é porque nós somos bons, é porque Deus nos capacitou para isso. E Ele preparou essas obras para que nós fizéssemos. E toda vez que a gente não faz, a gente está em desobediência. Então, esse é o terceiro e último ponto, suprido para as boas obras. Nós somos supridos em Cristo para amarmos as pessoas, nós somos supridos em Cristo para termos a salvação, sozinho nós não conseguimos, nem merecíamos, e em terceiro, para praticarmos as boas obras. Ah, Senhor, mas eu não consigo fazer o bem para aquela pessoa que me fez mal.
Senhor, eu não consigo devolver com a bondade, com a benevolência, aquela pessoa que falou mal de mim. Jesus nos ensina, e é também parece que um contrassenso, né? Ele nos ensina a não amarmos somente os nossos amigos. Ele diz para amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem e nos maldizem. Esse aí é ser cristão. Não é andar na contramão do mundo, mas isso é ser convertido. Quando eu estou indo para um lado, eu me converto e passo a andar para o outro lado. Isso é ser convertido a Cristo. Eu mudei de direção. Então o mundo fala, não, as pessoas tóxicas, fique longe. Não desperdice o seu amor, ame quem corresponde a Ele. E o Senhor Jesus diz, ame os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem e vos maldizem. Que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. É isso, é ser cristão, é estar suprido na fonte, em Cristo. E aí, lembra que eu citei Tito 2:11? A graça de Deus se manifestou, o Salvador a todos os homens. O verso 12 diz assim, a graça, nos ensina a renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas, e a vivermos de forma sensata, justa e piedosa nesta era presente. É pela graça que a gente consegue fazer isso. Então, se de repente a gente está tendo dificuldade, vamos clamar pela graça, porque ela está disponível. E enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de remir de toda a maldade. Nós estávamos em maldade. E purificar, nós éramos impuros, para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos, mas ela é um resultado de estarmos conectados na fonte que é Cristo. E de outra forma, a gente só incha, a gente se torna religioso, a gente se torna aquele ouvinte que não é praticante. A gente acha que por a gente estar buscando, a gente é melhor do que o outro que não busca. Nada que nós façamos nos torna merecedores da salvação, nos torna merecedores da graça. Ela é de graça. E assim como nós recebemos de graça, o outro precisa da graça. E quem vai levar a graça? Assim como chegou um dia para nós, que alguém pregou o evangelho para minha mãe, e ela aceitou o evangelho de Cristo, num culto da tarde, nós estamos aqui para levarmos a graça. E se você não faz isso, você se sente inchado. Aí começa a criticar, e não dá certo uma coisa, e não dá certo outra, porque não foi para isso. A gente não foi chamado para inchar, a gente foi chamado para transbordar a graça. De graça recebeste, de graça dai. Através da graça, que é didática, ou seja, é ela que nos ensina. Se a gente não vai na fonte buscar em oração e na leitura da palavra, a gente não vai aprender, a gente não vai se encher. Então, ela é didática, ela ensina, precisamos buscar. E ela nos capacita a praticarmos as boas obras. Então, ore e peça a Deus que derrame sobre a sua vida a maravilhosa graça que está jorrando aqui nesta tarde. Amém? Que coisa maravilhosa. Vamos ficar em pé? Vamos fazer a nossa oração? E aí, amados, há uma coisa que é muito séria. Tem uma brincadeira que eu já cansei de falar, mas é o que eu vivo lá em casa, e vivi isso há uns anos atrás, e desde então se tornou, parece que um chavão meu. Quando alguém chega e fala assim, você está muito bambambam. E lá em casa, a minha filha, né, começou a me confrontar na adolescência. Ela falava, mãe, você está muito vitimista. Eu falava, não, eu não sou não. Eu não sou não. Você que está vendo defeito onde não tem. E aí chegava o filho, mãe, ai, nossa, você está se vitimizando demais. Aí chegava o esposo, falava, mãe, amor, o que está acontecendo com você? Que você está aí, parece que é a vítima de toda e qualquer situação. Eu falava, o quê? Não adianta ficar negando quando todo mundo está vendo o que é evidente.
Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Autoanálise é você mesmo buscar dentro de você o que precisa ser mudado e não ficar negando as situações. Assim como a minha mãezinha que estava passando em cima do negócio lá e está, não estou não. Não estou não. E o negócio está evidente, está mostrando que é isso. Amados, mas não é porque a gente é bom, não, eu não posso mostrar que eu não sou bom. Nenhum de nós é. Deus é bom e a sua graça está disponível para as nossas vidas, para que agarrados na graça a gente consiga vencer a nós mesmos e praticarmos as boas obras, a amarmos as pessoas que nos desafiam e a recebermos a salvação em Cristo, transbordando para outras pessoas que estão na escuridão. Isso é estar suprido em Cristo, isso é viver o Evangelho. Vocês estão comigo? Concordam? Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Então você quer ter paz e viver mais leve? Às vezes eu me peso com algumas situações, aborrecida porque a pessoa falou alguma coisa, então eu coloco aos pés de Cristo, e o apóstolo também vai nos ensinar sobre isso, quando ele fala aqui no capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Andar ansioso, sabe? Sempre ansioso, sempre ansioso, sempre ansioso. Não andem ansioso por coisa alguma, mas em tudo, Senhor, eu não estou conseguindo amar, Senhor, eu não estou conseguindo falar da salvação, Senhor, eu não estou conseguindo praticar as boas obras, está difícil. Em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, você quer ter paz? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, porque vocês estão em Cristo, supridos por Cristo, vocês estão em Cristo Jesus. É dessa forma que a gente consegue ter paz em meio às adversidades, colocando diante de Deus as nossas debilidades, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, e indo na fonte buscar constantemente. Então, de repente, você está aqui como eu, nesta tarde, sentindo incapaz de sozinho e pelas suas próprias forças, amar as pessoas, sem condição de exercer o amor cristão por mais que você se esforce. E diante disso, você admite que precisa ser salvo, sim, mas pela graça, e reconciliar-se com Deus todos os dias, em todo o tempo, e com dificuldade de ser uma pessoa justa e piedosa. A graça está aqui, a graça está jorrando neste lugar, a graça está disponível, e pela graça nós somos totalmente supridos em Cristo, amém? Se você quer essa oração, vem aqui na frente, eu vou pedir ao pastor Cláudio Miro para fazer essa oração por nós, para que sejamos supridos para amar, para sermos salvos, e não perdemos a nossa salvação, porque é um risco. Guarde o que você tem para que ninguém roube a sua coroa, e para praticar as boas obras, somente pela graça. Amém? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pastor?
Amém, queridos? Totalmente suprido em Cristo? Quando você ouve essa expressão totalmente suprido em Cristo, em que você pensa? Não precisa me responder, só pense. Às vezes a gente está pensando tanto no material, né? Pensando tanto em coisas. E aí ele está mostrando que a gente já é suprido em coisas que não tem preço. Como salvação, como o amor de Deus, como a graça, uma capacitação de praticar as boas obras e etc, e etc. A riqueza de Deus, que em Cristo hoje nós temos acesso. Já temos. Você é suprido. Isso já está em mim e em você. Já está em nós. Se a gente usa, é o problema. Mas que a gente já tem, a gente já tem. E já está inato em nós. Ele conquistou isso na cruz. Então eu quero que você ore nessa disposição aqui nessa tarde. Ore reconhecendo o que Deus já conquistou na cruz por você. Coloque a mão no seu coração e reconheça o que Ele já fez naquela cruz. Reconheça o amor dEle que já foi derramado por você. Você é amado e tem amor aí na sua vida suficiente para você e para todos aqueles que você precisa aprender a amar. Já está na sua vida a salvação. Oh, glória! Oh, glória! Os discípulos voltam felizes porque os cegos estão vendo, porque os mudos estão falando, os aleijados estão andando, os demônios batem retirada. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Jesus se alegre muito mais, ou se alegre antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus, aleluia! A salvação conquistada nos dá condições de estarmos aqui sabendo que ainda que desse tudo errado aqui nessa vida, nós temos algo infinitamente maior garantido pelo sangue de Jesus. Agradeça a Ele, porque você está capacitado com o Espírito Santo para ser um praticante do Evangelho. Aonde você estiver, você é luz. Essa é a grande guerra da vida. Satanás está tentando apagar a luz que há em você, tentando corromper a essência que há em nós. Mas você está totalmente, plenamente suprido em Cristo. E essa luz vai brilhar, e essa luz vai alcançar, e essa luz vai tocar, e você vai frutificar para a glória do nome do Senhor. Então hoje você não vai pedir nada, hoje você vai agradecer, porque você já é suprido, já está suprido em Cristo. Isso é só um pouquinho do que a gente pode pensar, mas há muito mais de Deus que já está inato em você, que Ele já colocou na tua conta, que já está acessível e que você pode viver, aleluia. Pai, nós queremos te render graças, porque a cruz nos dá tantas e tantas garantias, garantias estas, Senhor, que nós vivemos elas em momentos, e em outros momentos parece que nós esquecemos, parece que nós perdemos o olhar do alvo que é Cristo, mas que nesta tarde, Senhor, identidades aqui sejam renovadas, que a consciência seja renovada, que a compreensão seja renovada, e mais do que tudo isso, que a gente jorre lá fora aquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, que esta tão grande salvação, que este amor incomparável, Senhor, e esta capacitação do céu, seja algo presente e constante dentro da nossa casa, para com os nossos vizinhos, aonde o Senhor nos colocar, que isto esteja presente para a glória do Teu nome. A autoridade que o Senhor já nos deu, Pai, a autoridade que nós temos através, Pai, do Espírito Santo que habita em nós, através, Senhor, do revestimento que o Senhor já derramou sobre a nossa vida, e que esta autoridade, Senhor, seja transbordante agora, em nome de Jesus. Aonde há uma necessidade, que a autoridade do Teu nome agora esteja tocando, alcançando, mudando, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Levante as suas mãos aos céus e agradeça a Deus por esta
generosa bênção que Ele derramou sobre a nossa vida. E sinta agora o que você é filha, você é filho de Deus e está suprido em Cristo. Agora apague e delete toda a mentira que Satanás está dizendo que não vai dar, que você não tem, que não dá, não tem jeito. Delete isso agora, exclua isso agora e tome posse daquilo que Ele conquistou na cruz. Na cruz é a sua identidade. Você está suprido em Cristo. Aleluia, aleluia. Te louvamos, Pai. Te adoramos, Pai. Te glorificamos, Pai. Te exaltamos, Pai. Te bendizemos, Pai. Receba a glória, receba o louvor. Toda mentira caia por terra. Todo engano caia por terra. Todo sofisma caia por terra e sejam destruídos em nome de Jesus. A verdade, Senhor, tome o lugar que é dela em nossa vida e em nosso coração. E isto seja a resposta para esse mundo, a resposta para as situações. A glória ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, cumprimente sua irmã. Diga que bom que você